Isso aqui que ele fala no versículo 2 é uma das coisas mais fundamentais na vida do cristão. Ele diz assim: desejai ardentemente. O que é desejar ardentemente? É quando você deseja de maneira apaixonada, de maneira ardente, quando você quer muito uma coisa. Sabe, é como alguém que está apaixonado por outro e quer muito aquela pessoa, quer muito conquistar aquela outra pessoa. É um desejo ardente, é uma coisa que lhe queima por dentro, que lhe consome, que faz você querer muito aquilo. Você tem aquilo como uma necessidade, como algo que você precisa. Parece que você vai morrer se você não tiver aquilo. Isso é um desejo ardente. Então ele está dizendo para os irmãos, olha, desejai, e não é desejar de qualquer maneira, desejai ardentemente. Ou seja, com um coração em chamas, apaixonado. Aí ele vai dizer o que é. Como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Ele ainda faz uma comparação, como crianças recém-nascidas. Se você observar um bebê, quando ele está com fome, com o desejo do leite da mãe, o que o bebê faz? Ele chora desesperado. Parece que ele vai morrer. Se ele ficar muito tempo sem comer, ele vai entrar num desespero, ele vai gritar, ele vai chorar, ele vai se esgoelar, até ele ficar sem voz, porque ele quer o leite da mãe, porque ele precisa, então ele deseja ardentemente o leite da sua mãe. Por quê? Porque aquilo é o seu alimento. Sem aquilo, ele vai morrer. Aquilo é o alimento dele. É o que vai dar força para ele, é o que vai fazer ele crescer, é o que vai fazer ele ter vigor, é o que vai dar saúde para ele, é o que vai sustentá-lo. Ele não sabe disso. Só que esse desejo já está implantado nele. Ele já nasce com esse instinto, ele sabe que precisa daquele leite para viver. E aí Pedro ele faz essa comparação, não é à toa. Ele quer que a gente seja como um bebê que está desesperado por o leite da mãe. Ele quer que a gente deseje ardentemente algo. Ele quer que a gente queira isso mais do que tudo. E aí ele diz o que é? O genuíno leite espiritual. Não é o leite materno, nem é o leite que se vende no supermercado, o leite em pó. É o leite espiritual. O que seria esse leite espiritual que Pedro está dizendo que a igreja deve desejar ardentemente? É o alimento básico do cristão. É o alimento que nos dá vida. É o alimento que nos sustenta. É o alimento que nos faz crescer. Como ele continua dizendo aqui, ó. Para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Esse leite espiritual, ele nos faz crescer para a salvação. Olha só o objetivo disso, como é importante. Ele leva você a crescer para que você alcance a salvação. Porque nós precisamos entender uma coisa. A salvação que Cristo oferece, ela é algo que acontece no presente. No momento que você crê em Jesus como seu Senhor e o Salvador da sua vida, você é salvo. Você foi salvo. Mas a salvação também é algo que está no futuro. Você precisa chegar até o final da sua caminhada para que no último dia você seja salvo. No dia que Jesus voltar, você se encontre com Ele, esteja de pé na presença dEle e seja salvo nesse dia. Porque não adianta de nada começar bem e no meio da caminhada se afastar de Deus. Porque senão a salvação ela não vai continuar presente na vida da pessoa. A salvação é algo que você começa e você permanece naquilo até o último dia da sua vida. É por isso que Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. E como é que você consegue ser salvo? Ele está dizendo aqui: o leite espiritual te faz crescer para a salvação. O leite espiritual, irmãos, nada mais é do que a palavra de Deus.
o ensinamento que vem da parte de Deus, aquilo que Deus ensina para nós, aquilo que Deus revelou para a sua igreja, a sua vontade santa revelada, que está registrada aqui na Bíblia, a sua palavra escrita. Esse é o leite espiritual. Jesus, certa vez, ele disse assim: as palavras que eu digo a vocês são espírito e são vida. As palavras de Jesus são vida, elas alimentam. O próprio Jesus, que é o verbo de Deus, que é a palavra, ele disse que ele é o pão que desceu do céu. Quando a gente se alimenta da sua palavra, nós estamos nos alimentando dele. E quando a gente se alimenta dele, a gente é nutrido para poder crescer como cristão e permanecer firme e inabalável na presença de Deus para poder ser salvo. A salvação, ela não vem de maneira automática. Se você cruzar os seus braços e ficar dentro de casa, sem buscar a Deus, sem procurar ter um relacionamento com Deus, sabe o que acontece? Você vai se afastar de Deus cada vez mais. Você vai ter cada vez menos desejo de buscar a Deus. Para poder crescer e permanecer salvo, você precisa tomar uma atitude. E uma dessas atitudes que Pedro está dando aqui é se alimentar do genuíno leite espiritual, para você crescer, se fortalecer e ser salvo. Como é que você se alimenta desse leite? É simples, você buscar conhecer a Deus, conhecer sua palavra, saber o que ele ensina. Não apenas saber o que ele ensina, mas procurar guardar aquilo no seu coração. Deixar aquilo criar raízes dentro de você e moldar sua vida. Transformar o seu ser. Transformar você numa nova pessoa. Porque a palavra de Deus, como diz aqui na Bíblia, ela é viva e ela é eficaz. E por ela nós somos libertos e somos salvos. Quando você se alimenta dessa palavra, Deus, ele produz vida em você. Ele te leva para perto dele. Por meio dessa palavra, ele te transforma, ele muda o teu coração, ele leva você a ser uma pessoa diferente, ele te leva a olhar a vida de uma maneira diferente, ele leva a olhar para si mesmo de maneira diferente, a ver ele de maneira diferente, a ver e compreender como você precisa andar. Tudo isso acontece quando a gente se alimenta do leite espiritual, que é a palavra de Deus. Por meio dessa palavra, Deus produz vida em nós. Deus nos fortalece e Deus nos faz permanecer na presença dele, por meio dessa palavra. Infelizmente, as pessoas geralmente não compreendem isso. E o que acontece? As pessoas se alimentam de tudo no mundo. As pessoas se alimentam de televisão, as pessoas se alimentam de filmes, de jogos, de amizades com outras pessoas, se alimentam de entretenimentos, de tudo que existe no mundo. E eu não estou dizendo que essas coisas são erradas. Elas, no seu momento certo, não tem problema nenhum. O problema é quando você se alimenta de tudo isso e não se alimenta de Deus. Você se torna uma pessoa fraca, raquítica espiritualmente, que não conhece a Deus e que não tem forças para vencer o pecado. Quantas pessoas no mundo hoje que não conhecem essa palavra? Elas nem sequer conhecem essa palavra. Elas nem sequer sabem o que ensina aqui. Muitas pensam que essa é uma palavra que foi escrita por homens, que foi escrita por outras pessoas. Na verdade, ela foi escrita por homens, sim, porque Deus não pegou a caneta e escreveu diretamente. Mas Ele usou pessoas, encheu essas pessoas do seu espírito, para que essas pessoas escrevessem a sua palavra, para que essa palavra ficasse registrada para nós, para que a gente crescesse. Essa palavra tem o poder de salvar vidas. Por isso que certa vez Paulo disse para Timóteo, que era seu discípulo, ele disse assim: Timóteo, medita nas sagradas letras, nas escrituras, porque elas têm poder de salvar tanto a você como aqueles que te ouvem.
Essa palavra, ela pode nos salvar. Essa palavra gera vida em nós. Paulo disse também que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É quando a gente ouve essa palavra e crê nela e dá atenção que gera fé no nosso coração. Gera vontade de seguir a Deus, de acreditar em Deus. Então um cristão, ele não vive sem esse genuíno leite espiritual. Sem isso ele morre, ele definha, ele se afasta de Deus e ele se torna uma pessoa vazia. E um detalhe, só para a gente passar desse ponto aqui. Precisa ser o genuíno leite espiritual, genuíno. Por que eu digo genuíno? Porque, meus irmãos, tem tanto leite falsificado aí sendo dado para as pessoas. Tem tanta palavra sendo pregada como se fosse palavra de Deus, mas na verdade são palavras de homens. E as pessoas estão seguindo como se fosse palavra de Deus e elas estão sendo alimentadas, não. Elas estão sendo envenenadas. Elas estão morrendo, se afastando de Deus, porque muitas vezes é ensinado palavras que não são de Deus como se fossem. Mas é um leite falsificado. É um leite adulterado, que foi envenenado e está matando as pessoas. Por isso que a gente nunca deve crer em tudo que a gente ouve por aí. O que serve de referência para a nossa vida é a palavra de Deus. Não importa quem seja que esteja pregando, que você ouça. Pode ser o Papa, pode ser um padre, pode ser um pastor, bispo, apóstolo, pode ser quem for. Se ele estiver pregando, dizendo que está pregando a palavra de Deus, a gente precisa consultar essa palavra e ver se ela é genuína, o que ele está falando. Porque senão a gente corre o risco de ser enganado, de ser levado, em vez de ser levado para perto de Deus, ser levado para longe de Deus. E o que acontece quando alguém toma um veneno? Se você pega um bebê, em vez de dar o leite materno, você dá um leite envenenado para ele. Ele morre. Tem muita gente hoje que está morta. Morta. Dentro das igrejas. Estou dizendo nem fora. Dentro de muitas igrejas estão mortas porque o que está sendo pregado para elas não é a palavra de Deus. São palavras de homens. Ensinamentos que têm levado as pessoas para longe de Deus. Mas as pessoas estão bebendo tudo o que se diz para elas, em vez de irem na fonte para poder olhar se o que está sendo ensinado para elas é de Deus ou não, para poder encontrar vida, para poder serem salvos. Então, o genuíno leite espiritual é esse, é a palavra de Deus. Você quer saber o que Deus tem para a sua vida, o que Ele quer fazer por você, leia essa palavra. O Espírito de Deus, quando a gente lê essa palavra, Ele fala aos nossos corações, Ele nos ensina, Ele nos alimenta e Ele transforma as nossas vidas.